TechFlow by WorkCom. Bem-vindos ao quarto episódio da nova série de podcasts TechFlow dedicados à cibersegurança, uma série da Exame Informática em parceria com a WorkCom e um podcast que tem por objetivo sensibilizar os utilizadores e os decisores, porque no fim de contas todos usamos tecnologia, para a importância da cibersegurança no nosso dia-a-dia. Neste quarto episódio, dedicado à relação entre as tecnologias quânticas e a cibersegurança, temos como convidados Mário Caldeira, que é Associate Partner na Deloitte, professor catedrático no ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão, e é também vice-presidente do Portuguese Quantum Institute. E temos ainda connosco também António Martins, que é Cybersecurity Senior Systems Engineer da WorkCom. Meus senhores, obrigado aos dois pela vossa disponibilidade. Mário, começava por si. Temos visto nos últimos tempos os investimentos em tecnologias quânticas aumentar, sobretudo por parte das organizações. Aquilo que lhe perguntava é, de uma forma tão simplista quanto possível, o que são estas tecnologias quânticas e quais destas tecnologias quânticas é que serão importantes para a cibersegurança? Bom, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Estas tecnologias quânticas são tecnologias baseadas nos princípios da física quântica. A física quântica já é conhecida há mais de 100 anos e basicamente é a física que rege o comportamento de micropartículas, como eletrões, íons, fotões, que na verdade têm um comportamento mais próximo de ondas de energia do que propriamente partículas físicas. E então, desde a década de 80, do início da década de 80, que se começou a pensar em usar as propriedades destas partículas ou destas micropartículas para desenvolver tecnologias de informação. Tecnologias de informação, no que diz respeito à computação, a comunicações e também tecnologias de sensorização, sensores. E, portanto, basicamente o que nós temos no que diz respeito às tecnologias quânticas são sensores, tecnologias de computação e comunicações. Qual é aqui a questão que se coloca relativamente à cibersegurança? É que para determinado tipo de processamentos, um computador quântico tem o potencial para ser milhões de vezes mais rápido do que um supercomputador clássico. E foi desenvolvido, já no século passado, no final do século passado, um algoritmo, que é o algoritmo de Shor, que permite, correndo num computador quântico, com maior potência do que aqueles que nós temos hoje em dia, que ainda são relativamente protótipos, quebrar as chaves de encriptação que nós hoje dispomos. Sendo assim, há o potencial de um computador quântico poder quebrar as chaves de encriptação existentes e isso gera preocupações. Nesse sentido, desenvolveram-se mecanismos para ultrapassar este problema potencial ainda. E como respostas, podemos ter comunicações quânticas, baseadas também nos princípios da física quântica, como o Quantum Key Distribution, que basicamente consiste em enviar chaves de encriptação através de fotões polarizados, usando as propriedades da física quântica, e usando as propriedades da matemática, os princípios da matemática, desenvolver algoritmos que são algoritmos clássicos, mas suficientemente sofisticados para não poderem ser quebrados por um futuro computador quântico mais potente. E então aí temos a criptografia pós-quântica, que também é um tema bastante relevante hoje em dia. Portanto, temos esta questão, temos o potencial dos computadores quânticos para quebrarem as chaves de encriptação e temos mecanismos de comunicação e de envio de informação que podem proteger contra o potencial risco que os computadores quânticos podem colocar. Portanto, basicamente é disto que estamos a falar e são estas as questões, de forma muito simplista, afetam aqui a cibersegurança. Certo. António, aliás, nós até já aqui na Exame Informática já chegámos a escrever um artigo sobre isso. A WorkCom já esteve inclusive envolvida num projeto de criação de uma ligação quântica aqui em Portugal. Aquilo que eu lhe perguntava é de que forma é que estes sistemas de segurança quânticos podem funcionar como uma camada adicional de segurança nas organizações. E, ou seja, e do ponto de vista das empresas, quais é que são as implicações estratégicas também para os seus negócios?
Bom dia, Rui, bom dia, Mário. Portanto, aquilo que o professor Mário estava a descrever com as capacidades da computação quântica, e hoje em dia, ou seja, já existem algoritmos e técnicas que tiram partido dessas capacidades dos computadores quânticos, e ainda a semana passada tivemos um jornal chinês a publicar um estudo de investigadores da Universidade de Xangai que mostraram ou conseguiram desencriptar chaves RSA de 22 bits, e embora essas chaves não sejam usadas, chaves tão pequenas não sejam usadas em aplicações correntes, o que temos é, por outro lado, a tecnologia quântica, que também o professor Mário estava a descrever, com aplicações práticas para proteção destes computadores, portanto, ao outro lado aqui da moeda. E essa proteção pode ser feita em vertentes, como os geradores quânticos de números aleatórios, os QRNGs, que na prática trabalham, ou seja, conseguem produzir, dadas as propriedades de entropia dos sistemas quânticos, eles conseguem produzir números verdadeiramente aleatórios, ao contrário do que acontece nos números que depois são usados para criar chaves criptográficas, ao contrário do que acontece hoje em dia, que os números, apesar de serem aleatórios, são os chamados números pseudo-aleatórios, pode ser possível matematicamente descobrir, com base no conhecimento do algoritmo e dos números originais, conseguir decifrar essas chaves. Do outro lado, a distribuição de chaves quânticas, o Quantum Key Distribution, que também já aqui foi referido, temos a capacidade de poder transportar chaves ou partilhar chaves de forma que é a prova de espionagem, ou seja, as propriedades de não clonagem e o princípio de incerteza, e aqui o professor Mário, muito melhor do que eu, saberá explicar, tem essa capacidade de ser possível obter chaves que são seguras. Em termos práticos, estas tecnologias se conseguem integrar com tecnologias existentes, seja porque hoje em dia existem interfaces desenvolvidos já por organismos como a ETSI, que é um organismo europeu de standards, que já desenvolveu interfaces para os novos equipamentos poderem integrar estas tecnologias e consumirem chaves quânticas para depois fazerem em métodos de chave simétrica, poderem encriptar e desencriptar a informação. Isto depois tem uma série de aplicações. A que nós mais usamos é a componente das comunicações quânticas, das comunicações, e proteger a criptografia de comunicações, e estamos a falar em implicações como aplicações críticas, como as transações financeiras na banca e no pagamento eletrónico. Também os dados sensíveis, dados de saúde dos pacientes nos hospitais e outros prestadores de saúde, comunicações militares das Forças Armadas, e também patentes industriais e propriedade intelectual das próprias universidades e da indústria. Portanto, temos aqui um grande momento em que a tecnologia quântica está a ter um forte investimento, e estamos a falar dos líderes como os Estados Unidos, que estão não só o governo americano, mas também empresas como a Google, a Microsoft, a Amazon e a IBM a investirem muito dinheiro. Temos o Estado chinês a injetar milhões, já anunciaram que têm 15 mil milhões só para a tecnologia quântica. E depois também temos a União Europeia já a desenvolver projetos, ou seja, não só com empresas que estão a trabalhar no setor, de vários países, como a Suíça, a Itália, a Espanha, mas também os próprios organismos e organizações estatais e da União Europeia, como com o projeto EuroQCI, que tem como propósito interligar
todos os organismos críticos, ou pelo menos os mais críticos, como os organismos militares, governamentais e alguns setores estratégicos da União Europeia, e não só, também a este projeto já se juntaram a Noruega e a Suíça para fazer esta rede quântica. António, daquilo que eu percebo, ou seja, também daquilo que eu disse, daquilo que acabou de dizer, portanto, há aqui uma forte componente associada, acima de tudo, à proteção de dados e à comunicação de dados em áreas que são consideradas críticas, e aproveitava isto para regressar ao Mário, ou seja, o Mário faz parte do Portuguese Quantum Institute, uma entidade recente, mas que tem justamente como objetivo adotar a aceleração destas tecnologias em Portugal. Eu acho que aqui a questão a fazer é como é que se convence as pessoas, as empresas, as organizações, as universidades, o Estado, a adotar, a investir numa tecnologia que, por um lado, segundo aquelas que são as vossas explicações, já está a acontecer, portanto, já está, é uma realidade que já é uma realidade, passa a redundância, mas por outro lado, ou seja, acaba por ser uma área que ainda é muito desconhecida de muitas pessoas e parece, de certa maneira, para algumas realidades, ou seja, parece um futuro que ainda falta alcançar. Portanto, como é que se convence a pessoas a investir ou a adotar estas tecnologias, ou pelo menos a prestar atenção a estas tecnologias, considerando que ainda estão um bocadinho longe? Muito obrigado. Não, é uma pergunta extremamente relevante. Várias iniciativas têm sido criadas um pouco nesse sentido. Aliás, no âmbito na Europa e fundamentalmente no contexto da União Europeia, foi criado o Quantum Industry Consortium, do qual a Deloitte também faz parte, é membro fundador, e que neste momento tem cerca de 200 empresas associadas, para dinamizar esta questão, ou seja, desenvolver a indústria quântica europeia e sensibilizar os diferentes países membros para o contexto das tecnologias quânticas e o seu impacto potencial. Vamos lá ver, em termos de melhoria do desempenho das organizações, da performance, o potencial é realmente grande, como o António falou, ou seja, há aqui uma série de setores que podem beneficiar de forma significativa e já existem muitos algoritmos aplicados para os mais diferentes setores de atividade, para simulações e afins. Que podem ser aplicados na banca, nos seguros, nas telecomunicações, na saúde, com certeza no âmbito militar. O que vai fazer puxar, em meu entender, e avançar isto mais rapidamente, é o impacto realmente que tem na segurança. Porque isso cria preocupação, principalmente no contexto em que nós vivemos, onde a segurança assume um papel relevante, infelizmente, se calhar mais relevante do que deveria, mas é essa a realidade. E, portanto, o que acontece é que nós temos aqui uma tecnologia cujos princípios funcionam, apesar dos computadores quânticos ainda se pode dizer que são protótipos, ainda não têm o desempenho que se prevê venham a ter no futuro. Portanto, são máquinas que ainda estão bastante aquém daquilo que será, digamos, os seus objetivos e do que iremos ter daqui por alguns anos, mas os princípios funcionam, isso é claro e é objetivo. Não há qualquer dúvida sobre isso. No que diz respeito às comunicações, nós também ainda temos limitações de distância no Quantum Key Distribution, ainda não existem repetidores de sinal quânticos, tem que se usar Trusted Nodes, ainda não é possível fazer, digamos, desenvolver redes de Quantum Key Distribution terrestres de muito larga extensão, apesar de existir um projeto na China já bastante abrangente. Por satélite também ainda estamos em desenvolvimento, apesar de também já existem experiências muito bem sucedidas nesse caminho. Agora, o impacto que tem na segurança faz com que as grandes potências investam bastante dinheiro. E aquilo que o António disse é verdade, a China está a investir mesmo muito dinheiro, os Estados Unidos da América também, a Europa não no mesmo montante, porque não consegue, apesar das preocupações existirem claramente ao nível da União Europeia. E quando uma tecnologia cujos princípios funcionam e estão comprovados, quando tem este impacto na segurança e se investe bastante dinheiro, a experiência é que diz-me que
o desenvolvimento vai ser relativamente rápido. E é isso que tem estado a acontecer nos últimos anos. É que o desenvolvimento das tecnologias de informação quânticas tem estado a ocorrer de forma relativamente acentuada. E depois, e a seguir, vamos ter um impacto nas organizações, em termos de performance dos processos, melhoria dos processos, de alavancar o machine learning, porque é possível alavancar machine learning com tecnologias quânticas, de resolver os problemas de simulação, resolver problemas que principalmente tenham um número enorme de variáveis que nós hoje temos dificuldade ou não conseguimos mesmo resolver com a computação clássica. Também tem que se ter em consciência que a computação quântica não vamos ter soluções puramente quânticas e soluções puramente clássicas. Podemos ter soluções híbridas, onde o potencial das tecnologias quânticas ajuda a alavancar a resolução de determinado tipo de problemas, não é? E, portanto, essa perspectiva é uma perspectiva que também devemos ter em conta. Mas as organizações vão seguir, as empresas vão seguir o curso normal destes processos. Um passo também muito importante e que vale a pena salientar é que no dia 13 de agosto deste ano, 2024, foi aprovado pelo National Institute for Standards and Technology dos Estados Unidos 3 estándares de criptografia pós-quântica. E o governo norte-americano, assim como as agências de segurança e o NIST, recomendam a migração para criptografia pós-quântica dos sistemas, primeiro, digamos, da administração pública e dos sistemas militares dos Estados Unidos, e depois, numa segunda fase, naturalmente, todas as empresas mais relevantes. E, portanto, esse processo de migração para criptografia pós-quântica ou para criptografia quântica baseada no Quantum Key Distribution, com geradores de números aleatórios também de forma quântica, e, portanto, todo esse processo vai ocorrer, e, portanto, na área da segurança. À medida digamos que a tecnologia se for desenvolvendo mais, as soluções para empresariais e para aumentar a produtividade, então aí essas vão ter também um impacto maior. Neste momento desenvolvem-se muitos algoritmos que, como os computadores quânticos ainda não são relativamente potentes, depois são colocadas a correr em máquinas com muitos GPUs, com processadores gráficos, com muitos processadores gráficos em paralelo, tipo como as máquinas da NVIDIA. Mário, já agora deixa-me só... Na indústria, sim. Certo, eu queria pegar justamente nisso que está a dizer, ou seja, a implementação nas empresas, ou seja, já falamos aqui de vários conceitos e para quem se calhar está a ouvir isto pela primeira vez pode ser um bocado assoberbante, por assim dizer, porque são muitos conceitos novos, acaba por ser uma tecnologia nova e, ou seja, queria perguntar ao António justamente isso, ou seja, como é que as empresas podem começar a implementar soluções de segurança quântica sem substituir completamente as suas infraestruturas atuais, ou seja, porque as empresas já investiram muito naquilo que são as infraestruturas que têm e de repente vem esta nova realidade e ninguém quer basicamente estar a começar do zero. Portanto, como é que se pode fazer esta implementação naquilo que é a realidade já existente das empresas? Sim, na realidade a transição já começou, ou seja, já existem produtos de segurança no mercado que estão a incorporar as post-quantum cryptography, portanto, além de implementarem estas alterações nos métodos de criptografia, também temos a ver empresas a fazer as interfaces com os produtos dedicados à geração de chaves e a distribuição de chaves. Portanto, esta transição na realidade já começou. A adoção das tecnologias deve ser feita de forma gradual e vai ser feita de forma gradual, até porque há uma renovação tecnológica normalmente curta, com um tempo curto de ciclo de vida para produtos de segurança, portanto, para os equipamentos que ainda não suportam, não têm capacidade computacional ou que ainda não têm software, isso vai acontecer de forma relativamente natural. Aqui a nossa preocupação maior é perceber se existe essa sensibilização do lado de
quem usa a criptografia, e hoje em dia praticamente todas as aplicações e tudo o que é o espaço digital necessita de criptografia, e nós estamos aqui nesta chamada e estamos a ser, a chamada está a ser cifrada, não é? Portanto, o que é preciso, em primeiro lugar, é perceber ou fazer uma avaliação do que é que são os ativos críticos das empresas, e perceber qual é o tempo de vida dos dados e dos sistemas que são usados para os armazenar, e perceber como é que tipo de algoritmos, que tipo de gráficos usam, e quais é que são as vulnerabilidades que têm. Para título de exemplo, há ainda muitas empresas, ou muita utilização de cifras que já estão, hoje em dia, já são consideradas obsoletas, mesmo com a utilização de computadores clássicos para desencriptar. E estamos a falar de TLS 1.0, o SSL3, o 1010, portanto já são considerados obsoletos, mas nós ainda vemos esse tipo de algoritmos a ser usados em redes e em aplicações. Portanto, isto é tudo um processo que leva o seu tempo, as empresas têm que começar a preparar, e depois, não só preparar, mas muito importante, depois de fazer as implementações, conseguir monitorizar e auditar as suas redes, e perceber se de facto elas são eficazes para proteger aquilo que são os dados críticos das suas organizações, e eventualmente depois ajustar esses métodos de encriptação com novas tecnologias e com estas tecnologias que estão agora disponíveis. Pronto. Outra vertente que eu acho que é importante aqui salientar é que esta aposta nesta tecnologia quântica deve ser encarada como uma área estratégica, não só porque a questão dos dados que são interceptados hoje e que não são possíveis com os computadores que temos de momento, não são possíveis de serem desencriptados, podemos, sendo esses dados armazenados, podemos mais tarde ter essa capacidade. Depois também existe uma vantagem competitiva para empresas que adotem estas tecnologias face a empresas que não adotem, nomeadamente as que lidam com dados sensíveis e podem de alguma forma usar este facto como sendo um diferenciador, a adoção desta tecnologia. Em termos de gestão de risco, ainda não existem à data obrigações, não existem das entidades que regulam o setor, mas o uso da criptografia, de alguma forma já existem alguns guidelines para os organismos críticos e para as empresas que lidam com dados críticos, para começarem a olhar para estes desafios da computação quântica. Portanto, é uma questão de as empresas terem essa consciência e os decisores poderem tomar as decisões para proteger os seus dados. Ok. Tenho aqui só uma última questão, será mesmo uma questão para os nossos dois convidados, e pedia que fossem relativamente breves nas vossas respostas, mas acho que é uma boa forma para terminarmos, e também pode funcionar quase aqui como pensamento provocador para as pessoas, para depois ficarem a pensar um bocadinho mais no tema. E a questão é: de que forma é que pode haver maior cooperação entre empresas, organizações e até universidades para acelerar a adoção destas tecnologias? Sobretudo aqui interessa-nos o caso português. Mário, qual é que é aqui a sua perspectiva sobre isto? A minha perspectiva é que têm todos a ganhar, e muito, não é? Aliás, isso noutro tipo de contextos e noutros ecossistemas já existe de forma muito bem sucedida, não é? Quando nós olhamos para a realidade norte-americana, existe, por exemplo, uma cooperação bastante grande entre as empresas, as universidades, e todo um contexto mais alargado. E eu acho que isso é fundamental. É fundamental até porque, e em Portugal, nós às vezes estamos muito preocupados em resolver os problemas de ontem e não suficientemente preocupados
em perceber as questões do futuro e quais as aplicações que irão aparecer e olhar para as questões realmente verdadeiramente estratégicas, porque são essas que depois possibilitam ter vantagem competitiva e um desempenho superior à concorrência, e têm que ser pensadas com alguma antecedência, não é? E digamos que se houver um ecossistema que permita ter aqui diferentes tipos de parceiros que trabalhem em conjunto para ter uma visão mais alargada e mais profunda sobre os problemas e que permita pensar um bocadinho à frente do que aquilo que nós estamos habituados a pensar, eu penso que isso é fundamental. E este é claramente um tema onde nós temos de ter essa preocupação, ou seja, o Quantum está aí, é uma tecnologia emergente que promete ser extremamente disruptiva, é importante colocar nas agendas, colocar nos planos estratégicos, perceber qual é o impacto que vai ter e começar a preparar o futuro hoje, porque isto não é depois de casa roubada, trancas à porta, quer seja na perspectiva da segurança, quer seja na perspectiva de ter vantagem competitiva, nós temos que nos preocupar com o futuro hoje e começar a incluir estes temas e desenhar realmente roadmaps e olhar para todo o processo que é necessário desenvolver para explorar devidamente, digamos, o potencial que as novas tecnologias emergentes têm, em particular as tecnologias quânticas. Mas há todo o interesse e acho que é fundamental, e acho que isso é um sintoma de uma sociedade desenvolvida, a possibilidade de nós termos a colaboração entre parceiros com diferentes perfis e perspectivas para poder trabalhar o futuro de forma mais interessante e objetiva. Ok. António, como é que podemos fomentar esta cooperação? Sim, na realidade essa cooperação já existe e estamos aqui a Warpcom e a Deloitte aqui nesta conversa, e nós próprios aqui a Warpcom e a Deloitte têm estado em várias iniciativas a promover e a demonstrar estas tecnologias. Essas parcerias estendem-se aos fabricantes de soluções, e vou dar aqui alguns exemplos, como a ID Quantic e a Quantum Exchange, que são parceiros para estas áreas, que nos têm possibilitado demonstrar depois a utilização prática destas tecnologias. Nós estamos nesta caminhada já desde 2021, temos estado a fazer demonstrações em vários cenários, desde a primeira ligação com mais de 20 km entre os data centers da IP Telecom, que é outro dos parceiros aqui nesta caminhada, a ligação entre os data centers do Pragal e da Gar do Oriente. Ou seja, mostramos como é simples fazer essa integração com equipamentos de segurança e de rede tradicionais, como são outros fabricantes como a Fortinet e a Cisco, mas existem outros, e temos estado também envolvidos em cooperação com fabricantes também em fase de beta de software, a desenvolver a fazer aqui um bocadinho a ponte destes fabricantes com aqueles fabricantes com quem nós trabalhamos normalmente no dia a dia. Esta iniciativa de promoção é importante porque de alguma forma vai dar aqui esta visibilidade a quem não tem ainda um bocadinho noção de que já existe tecnologia pronta para usar e que já é possível garantir aqui segurança nas redes existentes com tecnologia à prova de computadores quânticos. Muito bem. Há pouco o António dizia que, ou seja, nós estamos a fazer esta chamada, é uma chamada com as comunicações são seguras, mas não é ainda uma comunicação com tecnologias quânticas, portanto fica aqui combinado, se calhar daqui a 5 ou 10 anos voltamos a repetir, mas já fazemos isto através de uma ligação quântica. Resta-me agradecer aos dois pelas vossas partilhas. O TechFlow volta para um quinto e último episódio, no qual vamos abordar a diretiva NIS2 e o que isso significa para os utilizadores e os decisores. Até lá. TechFlow by Warpcom.